Muito bem, meus amados, Pastor Joimar com vocês aqui no canal do Pregador Cristão, trazendo aqueles estudos teológicos que nós tínhamos até um tempo atrás, que foram interrompidos devido às nossas devocionais de fim de ano e também do mês de janeiro de 2025. Só lembrando, eu quero agradecer aqui a vocês que se inscreveram e têm acompanhado os estudos bíblicos. Isso não é nenhum mérito meu, mas Deus nos tem abençoado com o crescimento deste canal. E eu espero que você participe também, divulgando a boa teologia reformada, os sermões reformados para outras pessoas como um modo de evangelização. Venha comigo nesta luta pelo evangelismo. O mundo está cheio de informações ruins, o mundo está cheio de informações que vão ser prejudiciais para as pessoas. O evangelho é a boa nova, né? A boa notícia que você pode compartilhar com alguém. Vamos lá então para nossas aulas. Muito obrigado. E lembrando, você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. É de graça, é rápido, fica bem aqui no botão de baixo. E também já vai compartilhando, tá bom? Vamos lá? Hoje nós veremos a respeito de atributos de Deus, conforme nossas aulas anteriores, atributos de Deus e mutabilidade. E isto, claro, já é notório o que nós vamos ver hoje. Deus não muda, mas não significa que ele é um ser estático. Todavia, o que significa então Deus ser um Deus imutável? Começamos agora com Louis Berkhof, que afirma: a imutabilidade de Deus é necessária, concomitante com a sua aceidade. É a perfeição pelo qual não há mudança nele, não somente em seu ser, mas também não há mudanças em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Teologia Sistemática, Berkhof, página 58. Então, meus amigos, devido a esta imutabilidade, seus atributos morais e intelectuais, como todo o seu ser, não pode ser aumentado nem diminuído, piorado ou melhorado. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ser imutável nesse contexto significa que sua absoluta perfeição não permite qualquer mudança em sua natureza. Por exemplo, nos livros Atributos de Deus, escrito pelo Dr. Arthur Pink, encontramos uma definição deste atributo divino. Em Pink vemos, é uma das excelências do Criador, que o distingue de todas as demais criaturas. Deus é perpetuamente o mesmo, não é sujeito a mudança alguma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Deuteronômio 32:4. Então, quando nós vemos já em Arthur Pink, ele já adiciona também a palavra em suas determinações. Isto é, aquilo que Deus determinou lá na eternidade jamais poderá ser mudado. Deus não vai mudar aquilo que ele decretou na eternidade. Jamais mudará. Isso é bom para nós. Isso é bom para o crente. É importante destacar que anteriormente nós afirmamos nesses mesmos textos a eternidade de Deus. Porém, agora, destacamos a importante característica dessa mesma eternidade, agora atribuindo a imutabilidade. Se você prestar atenção, a eternidade, muitas vezes na Bíblia, é colocada como eternidade. Às vezes se confundem para o leitor simples, mas para você que ama a teologia, que gosta de estudar a Bíblia, você percebe que é possível falar de forma diferente nos mesmos textos, tá? Entre eternidade e imutabilidade. Vamos ver então como é? Para Stephen Charnock, ou Charnock, 1628 a 1680, observamos que ele diz: a essência de Deus, com todas as perfeições de sua natureza, se pronunciam igualmente sem variação alguma de eternidade a eternidade, de modo que o texto não somente afirma a duração eterna de Deus, senão sua imutabilidade nessa duração. Está no livro A Existência de Deus,
e atributos. Tá? A existência e atributos de Deus. Página 623. Isto ocorre desta forma porque a imutabilidade e a eternidade estão ligadas, como eu falei anteriormente. Enquanto que a eternidade destaca a existência eterna de Deus em sua duração, a imutabilidade destaca a condição dessa existência, que é a sua imutável essência. Então veja, a eternidade destaca, tá, o aspecto da existência eterna de Deus, existência sem cessar. Tá bom? Enquanto a imutabilidade é a qualidade desta existência. Enquanto na eternidade Deus vive, ele não muda. Eternamente não muda. Não é possível haver mudança em Deus. É isso que nós precisamos entender. Não é possível haver mudança em Deus. Então vejamos alguns dos textos em qual nós embasamos as nossas afirmações. Tudo bem? Tira o óculos. Está com a Bíblia aberta? Então, vou focar aqui. Deus é imutável em seu ser. Deus não muda. Tiago, na Bíblia, o irmão do Senhor, da Epístola de Tiago, afirma que em Deus não há variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Em Malaquias, no capítulo 3, verso 6, abra na sua Bíblia, o Senhor diz: eu não mudo, diz o Senhor. Então, Deus não muda, Deus não tem mudança. Ele afirma isso, eu não mudo, jamais. Deus não muda com o tempo. Assim como ele é eterno, o caráter do seu ser e de sua existência também o é. Quanto a este aspecto, afirma as Escrituras que ele não passa pelo processo de mudança interna. Não tem nada em Deus, dentro dele, que necessite de mudança. Nós precisamos entender isso. Aquele que ensina a Bíblia precisa explicar bem isso para a sua igreja. Tá bom? Deus não tem mudanças internas, não tem evoluções internas que o inclinam de acordo com os sentimentos, como acontece no ser humano. Também Deus não é afetado por mudanças oriundas dos fatores externos, como ocorre com todas as coisas que foram criadas. Aqui já não tão somente os homens ou os anjos, mas também os elementos criados. Eles sofrem mudanças devido a fatores externos. Por exemplo, você constrói uma casa, coloca nela material dentro do concreto, ferro no concreto, e depois de alguns anos percebe que o ferro se deteriorou. A laje está rachando porque existem fatores externos que corroem o ferro e também destroem o cimento, o concreto. O calor, o frio excessivo podem mudar a estrutura das coisas. Nos homens, os fatores externos, como o lugar em que eles vivem, calor, o frio, ambientes hostis, podem mudar tanto o seu aspecto físico quanto o seu comportamento. Se você pegar regiões onde a comida é mais escassa e a vida é mais dura devido à seca, então você percebe algumas mudanças em comportamento. Isso agora, trabalhando com a questão da psicanálise, todos os homens são iguais, têm a mesma natureza, a natureza humana. Porém, alguns fatores contribuem para o aumento ou diminuição, por exemplo, da violência dessas pessoas. Ou da santidade delas. Continuando, agora voltando para os textos. Então, Deus não sofre mudanças por fatores externos nem internos. O seu ser é estável. Absolutamente estável. Não significa estático. Tá bom? Senão, ele não poderia julgar. Não poderia opinar, não teria conclusões a respeito daquilo que ele observa. Então, ele não passa pelo processo de mudança interna, nem é afetado por mudanças oriundas de fatores externos, como já falamos, como ocorre com todas as coisas criadas. Ele é sempre o mesmo por todas as eras. Voltando para Pink,
Jamais houve um tempo em que ele não era. Jamais virá tempo em que ele deixará de ser. Ele não pode mudar para melhor ou para pior. É completamente imune a tudo que lhe é alheio. É impossível em Deus melhoramento ou deterioração. Então Deus não pode mudar mesmo para melhor. Por quê, pastor? Alguns perguntam, reverendo, por que Deus não pode mudar para melhor? Porque se ele muda para melhor, significa que ele era um grau menos do que o melhor. Não tinha perfeição absoluta em ser o que é, mas precisou passar para um estágio melhor do que ele era. Então ele mudou. Então Deus não pode mudar para melhor. Ele é aquilo que ele é. É o que nós falamos também. Deus não pode aprender nada. Ele já sabe tudo. Não existe nada mais que ele possa saber. Não existem surpresas para Deus. E existem pastores que pregam que o diabo às vezes pega Deus de surpresa, como se estivessem num dualismo grego, que Deus ele luta de igual para igual com o diabo. E não é verdade. O diabo não tem esse status de conseguir lutar com Deus. Tá? Então Deus não pode mudar para melhor. Deus também não pode mudar para pior. Ele não pode decrescer em ser o que ele é. Senão deixaria de ser Deus. Tudo que mudasse Deus para pior o tiraria de status de Deus. Deus não pode mudar. Salmo 102, 26 a 28. Salmo 102. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupas os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. É claro que os anos de Deus jamais terão fim. Está o salmista se acomodando à linguagem humana, porque Deus não completa aniversário. Tá bom? Deus não tem idade, mas o texto está dizendo que ele não muda. Os homens mudam. Inclusive, compara com roupas que envelhecem. Deus não envelhece. Deus não tem essa... Porque ele é espírito também. Tá? Espírito não tem componentes. Ele é um espírito puríssimo. Não tem mistura em seu ser. Chamamos Deus de um ser simples. Não tem misturas. Então, ele é espiritual. E Deus tem que ser espiritual para ser imutável. Isaías 41:4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e o último, eu mesmo. Então Isaías, chamando o povo de volta à aliança com o Senhor, a confiar no Senhor, a despeito da inclinação deles para seguir outros deuses e fazer aliança com povos pagãos, Deus está os chamando para firmar aliança naquele que não muda e não pode mudar e pode sustentá-los com sua mão poderosa. Isaías 48:12. Quem fez e executou tudo isto? Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. Mais uma vez, Deus confirmando que ele não muda, que ele é estável. Romanos 1:23. O apóstolo Paulo diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível, que não se corrompe, que não sofre processo de mudança. Não é a corrupção processo de mudança? Então, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem de homem corruptível. O homem se corrompe, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então faz um contraste entre o homem que se corrompe e muda e Deus que não se corrompe e nem muda. Então, em segundo lugar, Deus é imutável em seus atributos. Com isso afirmamos que os sentimentos em Deus não alteram como nos homens.
também nos anjos. Não existe um dia em que Ele ama e outro em que Ele nos odeia. Deus não enfrenta conflitos internos em seu ser com relação a nada, muito menos com relação a nós. Jeremias 31, 3. Com amor eterno eu te amei. Então o amor de Deus é eterno como Ele é eterno. Sua imutabilidade ampara o seu amor. Sua eternidade, sua mutabilidade seguram o seu amor. É claro que eu estou trabalhando para nós entendermos melhor. Porque Deus não muda o seu amor em relação a nós. João 13, capítulo 13, verso 1. Tendo amado os seus que estavam com ele, amou-os até o fim. Jesus não deixou de amar os seus escolhidos. Tá bom? Salmo 100, verso 5. A sua misericórdia de Deus dura para sempre. Salmo 119, 89. A sua palavra permanece no céu. Isto é, não declina. Ela segura os céus. É a palavra de Deus que estabelece a ordem das coisas. Então nós encontramos a imutabilidade de Deus na sua palavra, por meio da ação da sua palavra, mostrando que, de fato, não há mudança em seu ser. Eu sei que muitas pessoas estão perguntando dentro de si, peraí, mas o texto não diz que Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia? Tanto lá em Gênesis, quando o homem é criado e depois Deus se arrepende de ter feito o homem sobre a terra, também muitas vezes Deus não manda Moisés se afastar do povo para que ele destrua aquele povo e diz, olha, Moisés, agora eu vou matar esse povo, sai de perto deles, que eu vou destruí-los e fazer de você, não de Abraão, uma grande nação. E então vem a intercessão de Moisés, ele se coloca entre Deus e o povo, isso é muito importante, quando o texto mostra Moisés se prostrando entre Deus e o povo. E então Deus convence Deus na linguagem humana, que nós só temos essa linguagem para falar mesmo, é humana. E aí Deus então fala, tá bom, eu vou ter paciência com eles mais uma vez. Claro que nos textos que eu citei aponta para o aspecto de tipologia de Moisés. Moisés sendo o tipo de Cristo, ocupando lá no Antigo Testamento, tá? O lugar, o status de tipo de Cristo, o Espírito de Cristo trabalhando na vida do seu ungido, representando o Messias. Então, Moisés ocupa um papel de Messias, de ungido, de mediador lá no Antigo Testamento. Então, ele tem que se colocar entre Deus e o povo, assim como Jesus fez conosco, morrendo entre o céu e a terra. Mas isso é assunto para outra aula. Então, em terceiro ponto, Deus é imutável em seu conselho. Neste ponto, afirmamos que a vontade de Deus nunca jamais muda. Este é um dos pontos, como eu falei anteriormente, qual encontramos mais resistência ao explicarmos para o meio evangélico. Quando nós olhamos lá em Jó, no capítulo 23, verso 3, ele afirma, se ele resolveu alguma coisa, quem o poderá dissuadir? O que deseja, isso fará. Mas antes eu quero mostrar para vocês, depois desse texto de Jó, onde mostra que Deus, quando resolve algo, ninguém o faz mudar de ideia. Eu quero mostrar para vocês alguns textos que apontam para aparentes mudanças em Deus. Tá bom? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Opa, 5 não, 6. Tá, abre em Gênesis, capítulo 6. Então, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120
anos. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Mostrando que Deus tem coração. Tá? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, é o que nós chamamos de antropopatismo. É Deus se amoldando a linguagem humana. Pastor, mas o texto está dizendo claramente que Deus se arrependeu. Então vamos pensar um pouquinho. Quem é que se arrepende? O ser humano se arrepende porque faz algo errado, não é verdade? Perdeu a cabeça, agiu como não deveria ter agido, fez sem pensar, não conseguiu se conter, não teve domínio próprio. E então, quando esfria a cabeça, seus pensamentos voltam à normalidade, o que a pessoa faz? Puxa, por que eu fiz isso? Perdi o controle, não tive domínio próprio. A pergunta para você é: Deus tem domínio próprio ou não? Está respondido. Deus tem domínio próprio. Inclusive, até mesmo quando Deus mostra o seu poder lá no Sinai, incendiando todo o Sinai, vindo em chamas de fogo desde o céu até o Sinai, ele está retendo, controlando, dominando o seu próprio poder para não destruir não somente os crentes ali no pé do monte, mas como todo o universo. Deus está retendo o seu poder, controlando o seu poder, como sinal de graça e de misericórdia. Porque a sua presença poderia incendiar o mundo inteiro. Mas ele assim não faz. Então Deus tem domínio próprio. Isso quer dizer que ele nunca faz nada a qual ele já não decretou na sua sabedoria, na eternidade. Então, é impossível que Deus se arrependa como os homens. Ele sempre sabe o que faz. Mas a linguagem é para o povo: olha, isso foi tão feio que vocês fizeram, numa linguagem humana, que o Criador se coloca como alguém comum entre eles e fala: olha, vocês passaram dos limites e vocês não deveriam existir. Tá bom? Mas não quer dizer que Deus tenha se arrependido. Até porque Deus já havia nos predestinado para a glória com Cristo. Veja a ligação. Então, se Deus tivesse se arrependido de ter feito o mundo, ele teria novamente se arrependido de ter destruído o mundo. Então, esse Deus que as pessoas dizem que se arrepende, seria um Deus instável emocionalmente, que não pode governar. Você já viu alguém que tem poder instável, que uma hora grita, outra hora manda prender, outra hora manda perseguir, outra hora está calmo, outra hora... Não se pode confiar numa pessoa assim. Deus tem sua palavra eterna, decretada, estável e perene. Ele não altera, ele é imutável. Por isso Deus não se arrepende. Tudo que ele decretou foi perfeito e muito bom. E chamou a existência as coisas de um modo muito bom. Por isso Deus não se arrepende. A história decretada por Deus é a melhor história possível para nós. Então, Deus não pode se arrepender. O texto que nós lemos é um texto que mostra, numa linguagem humana, quão grave é o pecado do homem. Então aponta para o homem, não aponta para os sentimentos de Deus. Tudo bem, então? Também nós vemos um outro texto. Então, em nosso próximo texto, nós vemos Moisés, capítulo 32 de Êxodo, no episódio do bezerro de ouro, agora se colocando entre o Senhor e o povo. Então, Êxodo 32, 10 a 14.
o 9 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Dura cerviz é que a cervical não se dobra, não obedece, não é servo, né? A cervical dele não se coloca à disposição de Deus. Pessoa tupetuda, né? Eles não obedecem. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, verso 11, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra este povo. Olha Moisés, mandando Deus se arrepender, né? Contra este povo. Lembra-te de Abraão e de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado dá-la-ei à vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Tirei o óculos, ficou pior, né? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de trazer ao povo. Então, mais uma vez, nós vemos a palavra para arrependimento. Então, significa que, mais uma vez, Deus ameaça destruir o povo e Moisés agora é Moisés que entra entre Deus e o povo, ocupando o seu ofício, como eu já disse, de mediador. Moisés é um mediador da aliança. Tá bom? E aí, então, ele ocupa seu papel de Cristo do Antigo Testamento, sendo um protótipo de Cristo. E então, Deus fala: você cumpriu o seu papel, Moisés. Você cumpriu o seu papel de mediador. Eu jurei por mim mesmo e eu não posso, de forma alguma, quebrar um juramento feito a mim mesmo. E sabe o que é interessante nisso? Que Deus não pode desobedecer a Deus. Ele tinha jurado por ele mesmo. Deus não pode quebrar juramento. Tá? Os homens quebram, nós quebramos juramento. E sempre que quebramos, Deus, pelo menos nos crentes, Deus vem a nós e restabelece a aliança. Assim ele mostrou com o povo de Israel e assim ele mostra com a igreja, conosco, os crentes. Se Deus nos deixasse no nosso coração, estaríamos sempre em desobediência, mas Ele nos leva ao arrependimento. E então, nós reafirmamos a aliança com Ele. Ele conosco, né? Então, Moisés cumpre seu papel de mediador. E o povo é preservado. E Moisés lembra: olha, arrependa-te, Senhor. Então, veja, Deus o chamou para cumprir o papel de anunciar a graça de Deus para aquele povo, mesmo que ele tivesse que enfrentar o próprio Deus para isso. E é o que ele faz. Ele se coloca entre Deus e o povo e faz bem o seu papel de anunciar a graça de Deus. Inclusive, falando: Deus, não faça isso. O Senhor jurou pelo teu nome, o Senhor vai se passar por mentiroso. Deus fala: bom, você cumpriu seu papel. Isso é um destaque. Eu vou encerrar aqui hoje e continuo na aula seguinte. Para você que é pregador, ao invés de ficar contando lorotas no púlpito, bobagem, falando que não sabe, você tem que estudar e falar o que deve ser falado, claro, com educação, com respeito. Moisés não xingou, não falou indecências aqui, mas deve pregar a palavra de Deus. Não usar a palavra para atacar pessoas que têm alguma coisa contra você, né? Isso é pecado.
Você deve pregar a palavra para a salvação, não odiar a igreja. Se Moisés fosse alguém com ódio, ele fala, queima esse povo mesmo, esse povo não merece mesmo, Deus. Eu estou à disposição. Ainda fala assim, né? Com toda piedade. Eis aqui o teu servo, Senhor. Mas Moisés não era cínico e nem falso. E ele então fala a Deus, Senhor, não faça isso. Preserve esse povo. Principalmente porque o Senhor jurou por si mesmo. E eu não quero que as pessoas pensem mal do Senhor. Sempre defendendo a honra do Senhor e o nome do Senhor. Isso é um servo de Deus. Continuamos na aula que vem, meus irmãos. Não se esqueça, você que não deu like, dê seu like para que o YouTube possa indicar estas aulas para outras pessoas. E outras pessoas, muitas vezes trabalhando como guarda noturno, como um porteiro que está lá na guarita, né? Ou um soldado, às vezes, que está no momento de folga lá, dentro do batalhão, ou alguém que esteja olhando a internet de madrugada, num leito de enfermidade, possa ver essas aulas e partilhar, né? Ou alguém que está sem sono, simplesmente, e compartilhar conosco daquilo que a Bíblia nos diz. Então, dê seu like e compartilhe. Deus te abençoe. Fique com Ele.